Estamos dando início a mais um seminário do Espírito de Profecia da Igreja Adventista Central do Gama. E hoje nós estamos tendo um privilégio de estar com a nossa querida Marisa, que irá se apresentar, dizendo qual a sua atuação, não é? E logo de início, nós vamos ter um tema especial, que é Ellen White e o vegetarianismo. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda. Bom dia, nós estamos muito felizes ao trazer aqui para todos uma temática tão relevante, um assunto espetacular, que vai mexer com todos nós, viu? Muito bem, queridos, se nós pensarmos em quanta luz está à nossa disposição, com certeza essa luz é suficiente para nós tomarmos decisões sábias. No campo da ciência, vejamos aqui quanta riqueza de informação para você ter saúde e eu também. Thomas Edison, em 1903, ele simplesmente fez a seguinte declaração: o médico do futuro não prescreverá medicamentos, mas instruirá os pacientes sobre o cuidado com o corpo, sobre a dieta e sobre a causa e prevenção da saúde. E nessa vibe, vamos dizer assim, um grupo de cientistas, internacionalmente falando, se reuniram e em 2019 eles compuseram uma dieta chamada, olha o nome, dieta planetária. O que seria essa dieta? É uma dieta que se baseia em cortar o consumo de carnes, carne vermelha em específico, açúcar pela metade pelo menos, e aumentar a ingestão de frutas, legumes e nozes. Por quê? Porque há um total aí de 3 bilhões de pessoas no planeta desnutridas, ou seja, tem alimento, mas não sabe se alimentar. Fora um grau de obesos, um índice, melhor dizendo, elevado de obesos no planeta, que é uma porta aberta para quê? Para as doenças crônicas não transmissíveis. AVC, colesterol alto, diabetes, problemas de ordem respiratória e por aí vai. O perfil dessa dieta planetária, esses cientistas defendem essa condicionalidade. Olha que coisa linda essa declaração, que nos leva para a Bíblia. Se a nossa dieta fosse adotada globalmente, ou seja, para todos os mais de 7 bilhões de moradores do nosso planeta, 10,9 a 11 milhões de mortes prematuras poderiam ser evitadas todos os anos, hein? O que equivale a 19% a 23,6% das mortes de adultos. E mais, a redução do sódio e o aumento de grãos integrais, nozes, vegetais e frutas foram o que mais contribuíram para a prevenção de mortes, segundo um dos modelos do relatório. Isso não é fantástico? Isso nos diz respeito? Tem mais. A ciência é um banquete agora repleto de informações científicas para não termos dúvidas de qual caminho seguirmos, de qual decisão tomarmos. Lembre-se, a doença não vem sem causa, mas aqui estão as receitinhas. A agência Einstein, ela publicou um artigo fantástico em fevereiro deste ano. Diz assim: o uso de gorduras saturadas elevam o colesterol e estão associados ao acúmulo de gordura nas artérias, aumentando o risco de eventos cardiovasculares, como o infarto. A restrição de carboidratos causa desânimo, nutriente fundamental para a produção de energia nas células. Em contrapartida, a ausência da fibra na dieta carnívora pode trazer prejuízo ao intestino e dificulta a absorção de nutrientes. Estudos indicam que esse modelo pode reduzir, o modelo agora da dieta planetária, indicam que
podemos reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e câncer, além de auxiliar no combate à obesidade. E não para por aí, tem mais. Instituto Nacional do Câncer. O Instituto Nacional do Câncer nos diz assim: qual a influência dos alimentos na prevenção e no aumento do risco de desenvolver câncer? Frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões e outras leguminosas, sementes e nozes protegem contra o câncer, fortalecendo as defesas do corpo e ajudando o intestino a funcionar bem. E está dizendo para a gente fazer algo. Olha aqui a receitinha. Procure variar esses alimentos e faça deles a base da sua alimentação. Por outro lado, evite o consumo de alimentos e bebidas ultraprocessados e do tipo fast food, pois eles são ricos em gorduras, açúcares e cheios de aditivos químicos. Eles promovem o excesso de peso que, por sua vez, aumenta a chance de desenvolver o câncer. Você acha que essas inspirações são simplesmente naturais do homem? Será que boas informações vêm naturalmente do homem? Ou elas são inspirações divinas? Nosso Criador instrui os seus filhos e os seus conhecimentos adquiridos, eles vão se multiplicando. E o Senhor utiliza a ciência para comprovar tudo o que Ele já tinha instruído em sua palavra. Para quem tem acesso e tem o hábito de meditar de dia e de noite nas Santas Escrituras, isso não é novidade. É apenas a comprovação de tudo o que o Senhor já nos concedeu. Deus seja louvado. Tudo canaliza para a Bíblia. E o livro de Gênesis, ele foi escrito em torno de 1500 anos antes de Cristo. E toda essa demanda aqui científica chegou até nós recentemente. O que a Bíblia, então, oferece para você e para mim em relação a ser vegetariano? Por que ser vegetariano? Por quê? Qual é a sua motivação? Gênesis 2 tem a história, lá no início da história do mundo, que perpetua até hoje a sua importância, o seu valor. Gênesis 2:9 diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Olha, agradáveis à vista. Então a primeira coisa, o primeiro teste para você saber se você está se alimentando bem é o que tem diante de seus olhos. Vá a uma horticultura e veja a gama de alimentos lindos, coloridos e suculentos à sua disposição. Vá, em contrapartida, ao supermercado e olhe nas prateleiras quantos produtos embalados, e você tem que pensar em ler o que está por trás, quanto aditivo químico tem ali e o que vai te causar. Então, árvores frutíferas, agradáveis à vista. E não para por aí. Quando Deus criou Adão e Eva, ou seja, nós somos descendentes de Adão e Eva, então para nós também a receitinha é a mesma. Verso 15:16. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Olha aí, trabalho, gente, tem que trabalhar que também faz bem. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ele, no direito de criador e sabendo o que seria bom para nós, ele deixou quase tudo à nossa disposição.
árvores para comermos livremente. Qual é o seu alimento? E a partir de agora, quais são as suas escolhas? O Dr. Richard, ele falou assim: o caminho para uma longevidade saudável está diretamente ligado às escolhas que fazemos no dia a dia, desde o nosso nascimento. São os impactos das más escolhas que farão o nosso corpo sofrer e causar doenças e outros males. Tudo isso, queridos, que nós estamos aqui colocando para vocês, são bênçãos, são informações para mudar a nossa vida. Por quê? Porque Deus, ele conduz a nossa história. E Ele quer que você escreva uma história de saúde e de bem-estar. No meu trabalho, eu recebi um pai sofrendo porque o filho estava internado. Ele estava com doença pulmonar, quase à falência de todos os órgãos, porque ele não conseguia sequer respirar. E enfim, o pai deixou de receber o documento para o qual ele tinha ido naquela secretaria onde eu trabalhava, mas ele aceitou orientações sobre alimentação saudável e resolveu colocar em prática. O filho dele recebeu alta 5 dias depois da internação em estado grave. Do hospital, ele escolheu ir para uma loja de produtos naturais e comprar todos os alimentos saudáveis. Retirou de sua mesa todos os alimentos carnes, leites e derivados, e passou a consumir frutas, sucos de laranja, de uva, o pão ele não comprava mais em panificadora, passou a fazer o seu pão caseiro. Enfim, aquele aluno voltou para a escola cheio de saúde, e uma criança de 13 anos, um adolescente de 13 anos, que desde os 2 anos de idade vivia mais no hospital do que em casa, conforme o relato do próprio pai para mim, nunca mais colocou os pés no hospital. Mas ele precisou fazer uma escolha. Deixou tudo que era gostoso ao paladar e passou a consumir alimentos prescritos na Bíblia. Frutas a comer, água para beber. Então, as escolhas são individuais. Se você está sofrendo de diabetes, se você está sofrendo de colesterol alto, por quê? Se você tem toda uma orientação, mas não se apavore. Deus nos ama e Ele nos dá oportunidades. Eu fui chocolatra. Hoje eu não consumo mais chocolate. Para eu deixar a carne, eu pedi para Deus: Senhor, tira de mim o querer, porque eu gostava de carne. A carne é gostosa? Sim, bem temperada. Eu não estou defendendo aqui a carne, eu estou informando uma verdade que a gente convive com ela. Mas eu pedi para Deus: Senhor, este não é o teu plano, então tira de mim o querer, ainda que eu goste. E em 2 dias, o meu paladar, eu tive uma repulsa mas tão grande que eu não como nem peixe, nem frango, eu não como nenhum tipo de carne. Mas é a sua luta, a sua comunhão com Deus que vai levar você a fazer as escolhas certas. Para deixar, conte com o seu Deus. É assim. No estalar de Deus que Deus ouve a sua prece, se você for sincero, se você for verdadeiro com Ele. Tem um texto que eu gostaria de finalizar e deixar para você. Nós não podemos nos esquecer de que o Deus do passado é o mesmo hoje e que Ele age sempre de formas diferentes. A vida de Ellen White foi de muita luta. Naquele tempo, houve prescrições aplicadas para aquela época, mas outras, todas elas são válidas para hoje, porque o Deus que amava Ellen White ama a mim, ama a Suzy e ama você. Porque Deus não quereria que você tivesse saúde. Porque Deus não quereria que você mexesse na sua dieta. Porque Deus enviou tantos cientistas falando e mostrando e comprovando que a Bíblia está certa. Está tudo se afunilando, queridos, para uma alimentação saudável,
Os carboidratos estão aqui. As gorduras saudáveis, que são os lipídios, estão aqui. As fibras estão aqui, que tratam o seu intestino e é a vassourinha para você não ter um intestino doente. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então está tudo aqui. Basta você estender a mão. Qual é o produto que você vai escolher? Você tem que fazer escolhas. Nós só colhemos o que nós plantamos. 1 grão de milho, se você plantar, vai gerar em torno de 6 espigas. Cada espiga em torno de 1000 grãos. Então você vai colher o que você plantar. Você quer saúde? Permita Deus te abençoar. Aqui nos fala assim: Deus está sempre contextualizado com as necessidades de cada época. Cada manifestação sua possui propósitos específicos para a época em que acontece e por isso Deus nunca age da mesma maneira. Como discípulos, você é um discípulo, você é uma discípula, nós somos discípulas. Como discípulos, cabe-nos ficar atentos para ver as surpresas e viver as aventuras com Deus, pois Ele quer agir em nossa vida de maneira específica. Vocês não sabem, mas eu tinha enxaqueca, sinusite, rinite, labirintite. Para eu deitar numa cama era um sofrimento, porque senão o meu quarto rodava, eu tinha que parar no hospital. Eu passei 1 ano e meio tomando antibiótico para tratar, ao ponto de eu questionar para o meu médico, doutor Etevaldo, eu vou ter que passar a vida toda tomando estes medicamentos, porque a minha dor de cabeça não passa, a minha enxaqueca não passa? E ele disse, infelizmente você vai ter que tomar a vida toda. Foi quando eu saí do consultório e olhando para o céu, um dia iluminado, eu falei assim, Senhor, se aquela dieta bíblica que está prescrita na tua palavra é a que traz bênção e cura, a partir de hoje eu vou ser vegetariana. E foi quando eu me tornei vegetariana, viu? E eu tirei tudo, abruptamente, eu me atrevi a isso. Eu tirei tudo da minha dieta. Passei a fazer minha alimentação, tornei-me vegetariana e pasme, o que eu não consegui em 1 ano e meio tomando medicação farmacêutica, Deus me abençoou e me deu uma libertação em 15 dias. Louvado seja Deus. Então, queridos, assim Deus age e Deus quer te libertar também. E eu não tomo remédio nenhum. Eu não tenho mais enxaqueca, eu não tenho sinusite. A minha labirintite pode ser que apareça por estresse, aí a gente tem que cuidar do estresse. Mas por ordem de alimentação, jamais. Precisamos saber qual é o propósito de Cristo. Afinal, Ele nos deu o dom da vida eterna através do pacto de amor que nos salva e nos tira das profundezas, das profundas trevas, guiando a sua maravilhosa luz. Você se sente nas trevas? Você quer receber a luz de Deus na sua vida? Eu tenho um presente para você. Jesus, ele carregava o grande peso da responsabilidade da salvação dos homens. Ele sabia que a menos que houvesse da parte da raça humana decidida mudança nos princípios e também nos desígnios, tudo estaria perdido. O nosso Senhor, ele veio a este mundo como infatigável servo das necessidades do homem. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Para quê? A fim de poder ajudar a todas as necessidades humanas. Veio para remover o fardo de doenças, misérias e pecado. Era sua missão restaurar inteiramente os homens. Veio trazer-lhes saúde, paz e perfeição de caráter. Você se sente na escuridão? Você tem muita luz, querido.
Deus colocou à sua disposição a luz da palavra e tudo mais que está à nossa volta, a ciência, o espírito de profecia, estão canalizando a sua vida para você voltar para o seu Criador. Não se desespere, pare de sofrer, confie os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Há promessas e todas as promessas de Deus trazem bênçãos. O meu desejo é que você tenha saúde, saúde em abundância. Então faça a sua escolha hoje, ok? Aceite a palavra de Deus como princípio de vida e Deus vai te libertar de qualquer tipo de doença. É o meu desejo. Meus queridos, com uma mensagem dessa, não tem como, não é mesmo, o seu coração não se quebrantar. Essa é a mensagem que nós deixamos nesse seminário do Espírito de Profecia. Agradecemos a Marisa, essa amiga querida, que tem se deixado, influenciar pelo Espírito Santo e tem ajudado pessoas a ter uma vida saudável e sair dos medicamentos. Te agradecemos, Marisa. Muito obrigada. Sejam abençoados. Que Deus te cubra com o cuidado paternal dele. Um forte abraço para você. Forte abraço.